Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Rapaz, a gente nem tá preparado, nosso técnico liga de repente, mas é assim, quem sabe faz ao vivo. Começa no cabelo, né? Assim, eu já enfio bastante creme para ele ficar bem do jeito. Bem sem nem passar um vento. Aqui a gente fala assim, boa noite, boa tarde, bom dia, porque a gente não sabe a hora que vai vir. Mas o fato é, gente, que a gente, mês de maio, com episódios interessantíssimos sobre a maternidade. A gente teve a Mariana Bicalho nos 2 últimos episódios. A gente convida você para ver, para curtir, para se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Deixar seu comentário, compartilhar, porque isso é muito importante para nós. E hoje a gente vai receber Mariana também. Olha que legal. A credencial para Maia era você, M. Mariana conta Mariana conta Eu vejo lá na sua casa, o povo falando, nossa, que mico, mãe. Sim, porque os nossos filhos são os nossos principais. Não são da geração. Essa música. Você escuta, com certeza. Mais uma Mariana. E hoje a nossa Mariana, ela tem uma história diferente. A gente sempre traz pessoas aqui que têm histórias, que têm experiência profissional, que têm excelência em alguma coisa para que a gente possa aprender. Vou fazer uma apresentação rápida dela. Fonoaudióloga há 18 anos e fonoaudióloga do meu João. Eu tenho que falar, né? Porque ele é apaixonado com ela. Eu até passo a pausa para dizer o seguinte, que é tão bom a gente ouvir isso. Eu virei para ele e falei assim, filho, você acha que a fono com a tia Mari, ela chamada tia Mari, tem te ajudado? Ela, é óbvio. É óbvio, é o melhor. Você não lembra como eu era? É óbvio. Isso diz muito, né? É psicopedagoga, pós-graduada em motricidade orofacial, é consultora de comunicação, oratória, fala, realiza atendimentos clínicos e online para todo o Brasil e o exterior. Com a pandemia, desenvolveu, não dava para ficar sem atender o pessoal, né, Mariana? Então, começaram as sessões de fono online e funciona? Muito bem. Empreendedora, escritora, palestrante, consultora, mentora, treinadora e mãe. E autora do livro Reconexão, em busca da minha identidade. Vou mostrar aqui. Foi de 2021. Logo de um processo assim de olhar, de olhar para si, né, e de se reconectar consigo. É colunista também da revista Bem-vinda. E nesse mês você colocou, nesse mês ou nessa semana que você escreveu? Foi a última edição. A última edição foi exatamente sobre maternidade atípica. Exatamente. Que é algo que é muito presente na sua vida, né, Mariana? Muito. Tem aí, você praticamente lida com o quê? 90% dos seus pacientes seriam atípicos, assim. Com certeza. E eu falo, meninas, que... Fala um pouquinho mais perto, puxa a sua cadeira, tô achando que você tá meio longe. Aí, esse microfone tem que falar. Eu falo baixinho. Mas eu não só cuido de mães, né, que vivem a maternidade atípica, como eu também vivo a maternidade atípica. Exatamente. Né? Então, eu creio que isso me dá uma certa autoridade também. Que eu falo que quando a gente vive, né, a gente consegue ter mais autoridade e juntar com a técnica. Porque a técnica... ela é válida, é importante, mas quando a gente tem a vivência, o acolhimento, o atendimento é diferente. Empatia, né? Sim, com certeza. Hoje eu consigo falar, eu te entendo, né? Então chega vários casos, eu te entendo, eu super te entendo, porque eu tenho 2 filhos. Né? E eu vivo tanto a maternidade solo quanto a maternidade atípica. E é isso também que a gente queria trazer. Que eu não desafiador, né? Desafiador, né, Mariana? Um pouquinho, né? Maternidade solo, né? A Kênia trouxe um dado pra gente no último ou penúltima conversa aqui com a outra Mariana, né? E foi exatamente isso. Qual que é o dado, Kênia? 69%. Da Datafolha diz que 69% das mulheres brasileiras são mães, em média um filho, mais ou menos 43 anos, e desses 69, 55 estão mais ou menos com maternidade solo, né? Assim, é um super desafio, né? Assim, a maior parte cria o filho sozinho, ou sozinho por viuvez, ou sozinho ficou abandonado. E aí foi engraçado que a outra Mariana comentou, acho que a gente comentou, não sei se era no episódio, ou se foi antes de gravar o episódio, né, Ivra? Ela comentou assim, e fora as que são casadas, e que na verdade criam sozinho de qualquer forma. Né? Eu falo assim, um dado que
que tá mulher lá. casada e mãe solteira. Porque o fato de ser, você pode ser, esse nome mãe solteira, né? Só para dizer. Mas essa mãe solo, ela Essa pode ser maternidade casada, Sim, sim. né? Porque eu não sei se o dado aí se baseou efetivamente naquelas oficialmente, né? Que ou fizeram um processo de separação, ou que ficaram viúvas, ou que não se casaram e que assumiu o filho sozinho. Acho que o dado era com isso, mas né? se você for parar, e eu posso falar isso de cadeira, eu posso falar isso nesses anos aí de... Atendendo mulheres, né? 19 anos que eu completei na fotografia e meu corte sempre foi, meu público sempre foi família, mulheres grávidas com seus filhos. E quantas vezes eu testemunhava? A mãe chega para fazer a foto, geralmente a mãe do segundo filho, de escadinha, aquela que ela tá com o filho de 1 ano no colo e tá grávida do outro. E é bem essa cena. E foram inúmeras vezes. A mãe sobe carregando um menino, a barriga, a escada, no caso, porque o meu estúdio tem escada. A bolsa e o bonitão vem lá atrás, mexendo no celular e guardando a chave no carro. É bem esse cenário. E depois, quando chega no estúdio, é a mesma coisa. Na época que eu maquiava, era desse jeito. Então, às vezes, eu tinha que parar a maquiagem, pedir o pai para olhar a criança, porque a mãe tinha que ficar fazendo tudo e o bonitão tá lá. Até que, eu tô falando bonitão com um tom de ironia, porque é cruel mesmo. É cruel, né? Tem umas fotos que a gente faz no chão, né? E quantas vezes, gente, eu tô assim, posicionada no chão, então eu teria que, para arrumar alguma coisa da mulher, ou para fazer alguma coisa, para ajudá-la a levantar, para não baixar a pressão rápido, eu tinha que sair da minha posição e levantar. Até o dia que eu falei, você quer saber, é muita folga. Aí eu falo, ô pai, você poderia ajudar sua esposa a levantar ali? Gente, é impressionante. É muito então, triste, né? são situações que você vivencia e que diz muito do que é a realidade dentro de casa dessa família, né? Sim. E hoje, no consultório, eu recebo muitas mães que fazem tudo sozinha, mesmo sendo casadas. Né? Então, assumem, e a maternidade atípica ainda, que é um desafio maior. Porque eu falo que quando a mãe se torna solo, ou a mãe se torna atípica, ela passa por um luto, né? Então, ela precisa de ter um suporte também de bons profissionais para poder acompanhá-la. Porque é um luto, né? Luto. Quando você recebe uma criança com alguma dificuldade, ou durante o seu crescimento, que você detecta uma dificuldade, é romper os sonhos, as expectativas, né? E isso é muito difícil para a mãe. Então, quando a gente chega com um diagnóstico para a criança e fala, olha, seu filho tem dislexia, seu filho tem um atraso do desenvolvimento, é uma ruptura de vários sentimentos e como é importante, eu vejo hoje, eu ter essa vivência na prática, né, e ter a minha prática técnica para poder acolher essas mães e para a gente trabalhar juntas também. Né? Eu acho que elas se sentem mais acolhidas, né, Com Mariana? certeza, eu falo que, assim, são 18 anos na fonoaudiologia, na maternidade são 12, meu filho hoje tem 11. Ele tem 11, o mais velho? E são 12 anos, e eu sou uma fono diferente, por causa da minha maternidade. Né? Então, eu consigo agregar ali, alinhar a técnica com a experiência da maternidade, que é muito desafiador. Né? E acolher. E tentar, assim, reconstruir esses sonhos e ver que não está perdido. Eu acho que isso que é legal, né? Porque as crianças têm muito potencial, né? A gente sabe disso, né, Ivna? E às vezes elas não são ouvidas. E eu falo, hoje, eu busco trabalhar olhando a família como um todo, não só a criança. Que eu acho que é importante, porque atrás daquela criança tem um contexto. Né? E eu atendo crianças que são falantes, que são muito inteligentes. E eu sinto falta disso, desse olhar para essas crianças, porque... Falta por parte de quem, no caso, da sociedade em geral? De uma forma geral, eu vejo família muito, também, né? E das escolas, de uma forma geral. Por quê? Eu vejo muitos movimentos, encontro de mães para acolher um determinado tipo de dificuldade ou, né, de deficiência. E não tem acolhimento, escuta para mães de crianças hiperativas, de crianças com dislexia, como que é essa criança, a escuta da própria criança, não tem. Eu recebo no consultório cartinhas e às vezes redação da criança falar, tia Mari, eu sou um fracasso, eu não sei. Ai, meu coração. Porque são crianças muito inteligentes, que têm um raciocínio muito rápido às vezes, e uma visão, como o João às vezes fala, coisas que a gente fala, gente, como assim? É, né? Impressionante. E eles não são ouvidos.
E são crianças com autoestima muito baixa, porque eles reconhecem as dificuldades. Então, é diferente quando eu recebo uma criança autista, por exemplo, que não tem a linguagem verbal. Né? A demanda da família é diferente. Meu filho não fala comigo, não comunica comigo, tem dificuldade para socializar. E quando eu recebo aquela criança que fala, que é muito inteligente, que às vezes é muito acelerado e que não é compreendido no seu meio. Né? Então, é muito difícil também isso para a criança. E ela cria um mundo secreto. Né? Eu falo que essas crianças com dificuldade de aprendizagem, elas têm um mundo secreto. O que é esse mundo secreto? Dos sentimentos. Então, muitas vezes, quando chega para mim em terapia e a gente começa a conversar, e eu nunca fico só na escrita, na leitura, a gente extravasa. Né? A criança começa a mostrar os sentimentos. Eu sou burro, eu não dou conta, eu estudo, mas eu não tiro nota boa. Eu sou chamado de pirracento, mas muitas vezes eu não consigo administrar a minha energia. Tia Mari, eu estou muito nervoso. Como que eu faço? Né? Então, a gente cria técnicas para isso. Não, Tia Mari, eu estou olhando para uma coisa, mas eu não estou entendendo. A pessoa fala comigo, eu não entendo. Né? Então, são demandas que, às vezes, as crianças não se expressam. E isso corta. Né? E o adulto, né, assim, tem umas 3 semanas que eu estou, toda terça-feira, eu dou aula para 2 crianças na minha paróquia. Eles fizeram um projeto de apoio à escola pública perto, e aí a diretora lá manda algumas crianças que têm alguma demanda de atraso, né? Ainda não leem, ainda não reconhecem números, e aí eu me ofereci para ajudar. Então eu vou toda terça-feira, de 1 até 3h30, umas 2h30, e eu dou matemática e português, a professora Kênia, né? Matemática e português. Impressionante. No primeiro dia que eu fui, essas crianças, tinham 2 crianças um pouco mais velhas, junto com a turminha mais novinha, porque elas não sabiam nem ler ainda, então eles colocaram junto com ela. E era muito característico o tempo inteiro as meninas: não, olha, você só quer brincar. As pessoas adultas, assim, né? Você só quer brincar, não sei o quê. E eu fiquei perto dessa criança e fiquei o tempo inteiro com ele. Olha, que legal, aqui, ó, parabéns, assim, celebrando cada coisa. E fiquei muito feliz que ao final do dia eles tiveram o seguinte discernimento. Então, Kênia, nós achamos que fulano e ciclano, os 2 meninos, estão mais atrasados, a gente queria que você ficasse com eles. Aí eu, no fundo, falei: ai, graças a Deus. Porque eu percebia nitidamente que o maior problema deles ali na turma era de que eles já tinham um rótulo. Eles já tinham designado para eles que eles não queriam aprender, que eles só queriam brincar e que eles atrapalhavam os outros. Exatamente. Então, assim, a gente estava num contexto de ajuda. E com esse rótulo, eu falei: não, isso aqui não está muito legal. E fiquei lá na minha quietinha, fazendo o que era possível, e fiquei muito feliz no final do dia para poder ver isso. Porque, para mim, existe uma coisa que eu acredito desde sempre, que é a pedagogia do afeto. Ninguém aprende nada se não tiver uma conexão com a outra pessoa. Nada. A pedagogia do afeto começa aí. Né, assim, eu acho que isso até deve ser de Paulo Freire, né? E também, assim, se não tem conexão, a pessoa, nesse mundo de comparação, assim, para dizer assim, quem é melhor, quem é pior, é muito complexo, é muito difícil. Então, você é você, assim, né? Essa questão do afeto, como que isso é diretamente significativo para as crianças com alguma dificuldade de aprendizagem? Porque quando a gente acolhe essas necessidades, e a gente vê o rendimento, fala: nossa, viu que eu estou conseguindo? Nossa, e é impressionante, Kênia, porque eu escuto assim: é preguiçoso, tá com preguiça. Às vezes dos próprios pais, né? Da própria família. Não tem interesse. E a gente sabe, uma criança com dificuldade de atenção, para ela fazer determinadas atividades que para a gente é muito fácil, né? Exige muito mais energia e esforço do que para a gente que não tem uma dificuldade de atenção. Né? Então eu falo: mas é muito desastrado, sai batendo em tudo. Mas só que não entende que muitas vezes para fazer isso daqui, para sustentar a atenção, é mais difícil e mais trabalhoso para essa criança. Ou seja, ela tem um gasto de energia muito maior. Então ela não é preguiçosa em momento algum, pelo contrário. Né? Então são crianças que se esforçam muito e às vezes elas não conseguem. Até mais do que as outras. Até que faixa etária, mais ou menos, que geralmente essa criança que tem algum transtorno de aprendizagem ou que tem o espectro autista ou déficit de atenção, o que for, geralmente fica sob os seus cuidados, assim. Existe uma alta por idade ou não? Ou isso segue? Depende muito, Ivna.
tem adultos em acompanhamento, né? Mas a gente vê que com a maturidade da adolescência, eles conseguem manter estratégias, criar estratégias que eles conseguem desenvolver bem. Né? A gente sabe... Esse que é, às vezes, assim, aí agora eu vou falar como a condição de uma mãe, eu não sabia que eu era uma mãe atípica. Eu descobri hoje. Mas você acompanha o meu filho, né, que é o diagnóstico de dislexia, e quando eu levei para a doutora Marina, que inclusive já esteve aqui com a gente, por indicação sua, né, o grande ponto que ela trouxe, assim, né, que era a grande preocupação, era que aquele problema aumentasse, tomasse proporções maiores na medida em que se começasse a sofrer bullying ou tipos de constrangimento na sala, porque aí isso gera um sofrimento ainda maior, que pode desencadear a medicação, etc. Exato. Então, que eu tinha que estar atenta a isso. E ela me falou algo que me chama atenção, porque, tipo assim, nessa fase do Fundamental 1, ainda não tem tanta maldade, né? Assim, a criança, ela, de certa forma, ela ainda está protegida pelaquela professora regente, que conhece os alunos e tal. Quando o aluno vai para o Fundamental 2, ele começa a ter que ter o desenvolvimento, ele vai ter aquele tanto de professor que troca o tempo todo de sala, é um corte, é uma mudança. O João já está no 2. Não, ele vai ano que vem. Ano que vem? Então, ele vai ter essa dificuldade, então é quando realmente você precisa cuidar disso, justamente para evitar e trabalhar isso. No meu caso, assim, no nosso caso, eu percebi, Maria, eu acho que também você pode trazer esse dado, se é importante, a gente investiu para ele o esporte, o jiu-jitsu. E o que eu percebi? Que, embora ele não tinha dado nunca nenhum sinal de autoestima baixa ou de... Não, eu acho que a autoestima dele acho até muito alta, porque ele tem um tal de eu sou o filho preferido, fala sério, eu sou muito bonito, ele fica brincando com essas coisas. Mas sabia que isso pode ser um extremo? Pode ser uma fuga também, Exatamente. Um extremo para esconder uma outra coisa, eu imagino. Exatamente. Mas então, no esporte eu senti isso, sabe, que foi um elemento muito importante. E no dia em que ele coincidiu de ter recebido 2 medalhas, um era de campeonato brasileiro, muito perto, e coincidiu com a abertura dos Jogos Olímpicos da escola, né, que mexe com eles e tal, e ele é escolhido para entrar com a tocha olímpica, e ele passando assim, pequenininho, as meninas tudo, ele dando a mão assim, sabe, a celebridade passando. Aquilo foi de um empoderamento, né, que aquilo eleva. Então, eu penso que isso foi muito importante, porque você desenvolve habilidades, talento, né? Então, e a gente percebe, Mari, é uma coisa impressionante, no dia de campeonato, é assim, na hora que vai para a área do tatame lá, que vai ficar esperando a hora de chamar, fica que tanto de treinador e pai falando com o menino, gritando, você quer, você faz isso, você quer. Ele chega e ele não conversa com ninguém, aí ele para, senta e fica assim, parecendo aquele povo de meditação oriental, assim, fica assim. Impenetrado, frio, né? Metódico. Então, isso foi muito importante. E eu falei isso tudo para falar. A importância do esporte. A importância do esporte. Nossa, e também a questão da idade. Eu acho que a pergunta tinha muito interesse. Assim, em algum momento tem alta disso? Tem. Por isso que eu estou preocupada. Mas antes dela falar da alta, deixa eu só falar do esporte. Sim, assim, o esporte gente, esporte é pra vida. Esporte é pra vida, porque você aprende a perder. Os meninos hoje não sabem. Lá em casa a gente tem uma grande dificuldade. A Ivna tem 4, tem uma só. E é importante que ela saiba perder. Nem sempre vai ganhar. Eu acho que a gente criar filhos, assim, é um desafio, né? A gente já vem falando em alguns episódios aqui. Mas, assim, eu acho que ele precisa ser criado para a realidade. Sim. Nem sempre a gente vai estar, nem sempre a gente vai ganhar, sempre. A gente também perder faz parte da vida, né? Às vezes a gente aprende muito errando. Né? Então, lá em casa é um desafio, assim, sempre trabalhar isso, assim, porque... no contexto da Leila, assim, né? Então a gente tenta trabalhar, porque errar faz parte, perder faz parte, e o esporte é perfeito nisso, assim. Esse ano ele foi para um campeonato e perdeu. Sim, ficou segurando o choro, aquilo, mas foi importante. Foi importante. E também ele faz uma leitura de que a partir do momento que ele perde, e ele também começa a analisar, mas você estava treinando também como você estava da outra vez? Como é que está o peso? Porque ele passa no aperto, gente. É churrasco de véspera, eu não posso comer não, porque pelo peso. O peso. Minha mãe morrendo de dó. Eu falei assim, pra que chegar nesse ponto, né? De ter que não poder comer um churrasquinho na véspera por causa de Então, eu acho que tudo é processo e aprendizado, né? Esporte é vida. E eu falo, assim, eu incentivo muito as mães a sempre observar o
o melhor recurso de aprendizagem da criança. Porque cada criança aprende de uma forma. São crianças extremamente inteligentes que têm uma forma diferente de aprender. E ok, isso não é um problema. A gente precisa de entender o processo de aprendizagem daquela criança e ela vai desenvolver, né? Então, assim, a questão da idade, ele vai chegar num ponto que ele vai entender os melhores recursos que ele vai usar para poder lidar ali com as situações e ele vai por si. Vai desembolar, né? Vai desembolar. Mas o que é importante? O esporte, ele se sobressai muito, né? E isso para a autoestima deles é muito importante. Além de que é um exercício motor que ajuda na aprendizagem também, né? Crianças muito ativas, as hiperativas, né? O esporte é muito importante para elas, né? Porque elas mesmas, tem crianças que falam, Tia Mari, eu não estou dando conta da minha energia. Né? Então, a gente precisa de entender... Da própria criança fazer essa leitura, né? Porque realmente deve ser... E eles chegam assim e trazem muitas demandas da escola. Hoje eu briguei com um amigo meu. Eles são crianças muito ao pé da letra, né? Alguns são muito... Você lembra que você falava da questão do senso de justiça? Muito literais, da questão, muito por senso exemplo, de João justiça. Lucas, assim, de sofrimento, Isso. quando percebem e eles injustiça. sofrem mesmo, e eles questionam. Ou da literalidade, né? Então, eu vejo assim, que muitas vezes a terapia, em vez de eu programo várias atividades, vira uma conversa. Né? Porque eles precisam de ter esse espaço para desabafar. Porque aquilo é importante para ele. E às vezes ele não é ouvido. Ah, filho, para. Não, isso é bobeira. Né? Ontem, Lucas passou por uma situação e ele falou, eu fui injustiçado. Aí eu falei, Lucas, seu filho. Meu filho. Eu falei, pela visão dele, de fato, está errado. Né? Mas assim, se alguém fosse olhar de fora, isso é besteira, isso é bobeira, não preocupa com isso não. Deixa isso para lá. Mas para ele é importante. Então a gente precisa de ter esse olhar para eles. Né? E é muito, eu fico pensando que se a maternidade, sem ser atípica, ela já é extremamente desafiadora. Porque são muitos parâmetros de comparação, a gente nunca sabe até que ponto você está pesando a mão, ou você está sendo muito leve, ou você está sendo negligente, porque isso ninguém, primeiro que maternidade não vem com livro de receita. Exato. Segundo que os tempos estão mudados de uma forma absurda, o que funcionou dos nossos pais com a gente não vai funcionar com os nossos filhos, mas também a gente não pode... Então, é tão louco isso, porque eu fico pensando, com os 4 filhos, e uma de 20 e uma de 5, eu passei por várias formas de parto, não eu, mas de perceber momentos e tendências. Então, por exemplo, quando Maria Clara nasceu, pegava a menina correndo e já levava para o berçário. Né? Depois não podia, no berçário, fica com a mãe. Por fim do Martim, nem banho dá. Eu nem sabia, né, que não dá banho mais no bebê, que ele tem que ficar com aquela crostinha dele com 24 horas e tal, e é tempo todo do seu lado, não tem essa de ficar. E assim como vai mudando os parâmetros, vão mudando tudo, até o jeito de educar. Então, eu me recordo de amigos que foram pais na minha época como primeiros pais, e que a regra é, o menino não pode dormir no quarto dos pais em momento algum, porque... ele tem que acostumar com um quarto. Tinha um livro que era um clássico, que era de uma enfermeira que ensinava técnicas para educar o bebê, que virou... E que hoje, para uma linha de educação com apego, é uma aberração aquele livro. A criança que dorme com o pai e a mãe vai ser mais segura no futuro. Então, assim, se você quer acompanhar o que é dito e tudo, você cria uma loucura interna. Então, eu acredito muito que a mãe ela tem que agir muito pela intuição que Deus dá a ela. Também acho que ela é mãe. Enquanto você falando, fiquei lembrando, sabe, o contexto de nutrição. Do tipo assim, come ovo. Não, ovo mata. Come leite, não, leite mata. Come não, come glúten. Porque é exatamente isso, gente. Assim, a gente tem várias vertentes, né? Assim, aí você tem que ver o que você vai acompanhar. O que você funciona, né? O que dá conta e tal. Como profissional, eu sempre passo a parte técnica. Aquilo que é importante os pais saberem. Né? Mas a gente nunca engessa. Eu falo, olha, isso pode dar essas consequências, isso pode acontecer isso, mas vamos pensar, o que é melhor para o seu filho? Qual que é a melhor dinâmica familiar? Né? Então, a gente não pode engessar na técnica. É importante a gente ter a consciência, né, e tentar entender o processo ali que a criança está vivendo, a família está vivendo. Sim. Porque para a mãe é muito difícil. Ontem mesmo eu falei, e você, como você está para uma mãe? Ela está acabada. Frada, né? Não, né? mas eu vejo assim que esse filho que traz essas dificuldades, por trás tem uma mãe
que se esforça ao extremo também. Sim, então, eu quero chegar nisso. Se a maternidade, que eu estava dizendo aqui, ela já é desafiadora com todas essas questões, imagina para essa mãe atípica. Porque é muito fácil você estar num lugar de julgamento e falar assim, não, mas será que ela não exagera? Será que ela não está super protegendo? Fica sempre essa questão, né? Com certeza. E tem situações que são muito complexas. Eu lembro de uma vez da Daisy. Ela já está até convidada para vir gravar com a gente, que é a doutora Daisy. Daisy, para quem não tá... É porque a gente conversa aqui, gente, como se todo mundo conhecesse. Para quem nos ouve, nos assiste, Daisy é uma querida, é uma médica pediatra e tal. E eu me recordo de uma situação, ela estava num evento, Viva Sua Real Beleza, falando nisso, eu tenho que lembrar de falar no final, que já tem a data. Falou. E essas conexões maravilhosas. E aí, quando ela estava lá falando da experiência dela, uma pessoa que estava lá assistindo, gostou tanto e conhece uma pessoa que tem um filho com um autismo, um espectro alto, complicado, e que ela estava sem suporte para tentar ver se eu fazia uma intercessão aí para chegar numa consulta com a Daisy, e de fato a Daisy atendeu. E quando eu fui perguntar para ela, ela falou assim, nossa, a situação é muito complexa. Sabe esses casos que às vezes você escuta de que a mãe tem que amarrar o filho? Sim. É porque é assim. Então, assim, para a gente poder atendê-lo, a gente teve que, foi eu segurando forte, a secretária segurando forte e a irmã segurando para dar conta de examiná-lo. E é uma mãe solo, com uma filha de 12 anos, que teve que amadurecer as duras penas, né, igual abacate enrolado em jornal, que amadurece rápido, para dar conta desse filho, que nos momentos de crise quebra as coisas em casa, e ela tem que sair para trabalhar. Gente, eu lembro da época que eu comecei a comprar doce de leite, coisas assim, porque essa mãe estava fazendo para vender. Então, assim, são situações, né, Mari, que a gente nem sequer consegue não consegue imaginar. O que é isso, né? O que é isso? E existe, eu achei que uma das coisas que você falou aqui no início foi muito forte, a questão do luto. Né? Existe um acolhimento, naturalmente, um amor que ultrapassa qualquer entendimento, esse amor materno, mas tem o luto, né? E o medo. Eu tenho uma amiga que é filho único, não é mãe solo, filho único, que tem não se sabe se é autismo, se não é, mas a dor dela é o quê? O medo da falta deles, de quem vai ficar com ele. Será que alguém vai ter paciência para ficar? Porque esse já é um medo natural, sim, né? Se eu faltar, quem vai cuidar dos meus filhos? Eu toda mãe, mas pensa assim, será que vai ter a paciência? Será que vai ter compreensão? E aí não tem irmão, porque também tentou e não conseguiu. E você percebe? São muitas dores ali que são agudizadas, né? Que são elevadas a... Hoje, quando eu recebo uma mãe, eu falo, você chegou no momento certo. Não existe momento adequado, não existe... Você está aqui e você está dando tudo o que você pode. Né? Porque eu recebo muitas mães que falam, eu já devia ter vindo, eu demorei, mas eu não estava dando conta. Mas ela fez o que ela conseguiu, né? E eu tento mostrar assim, se você está chegando agora, que é o momento que você está dando conta de lidar com essa situação agora também. Né? Eu recordo que quando eu entendi que meu filho tinha dificuldades de aprendizagem para ler, para escrever, eu ainda demorei um certo período para falar assim, não, de fato, a gente precisa de um tempo, né? Hoje eu falo com mais naturalidade, mas eu não falava antes. Tanto que vai estar nascendo um livro infantil, exatamente que o personagem principal é o meu filho. Mas a mãe precisa de ter esse processar, receber um diagnóstico, eu preciso de processar também. E às vezes eu não dou conta de lidar, e ok. Né? É uma mãe também, é um ser humano, que tem as suas demandas. Então, quando a gente recebe uma mãe, recebe uma família, eu falo, você chegou na hora certa. Tá tarde? Pode ser que seja um pouquinho tarde, ou então está muito cedo, que ótimo, mas é o momento certo. Porque é o momento que você está dando conta de lidar com isso. Porque não é fácil. Né? Depois que a gente começa a perceber, gente, meu filho está com algum problema, está acontecendo alguma coisa, meu filho... A gente já começa com esse processo, tem alguma coisa de errado. E já vem a cobrança da maternidade por si só. Né? A maternidade já vem com muita cobrança. Você não vai fazer nada por ele, não? É que você está vendo que ele está sem educação? Mas você já percebeu que seu filho não sei o quê? Isso é muita cobrança que a gente recebe. Né? Agora eu me emocionei, sabe? Porque eu lembrei de um fato muito lindo. Meu quarto tinha um quadro grande de Jesus misericordioso, aquele bonito que saia que do coração dele, do coração sai os raios vermelhos e brancos que simboliza a água e o sangue jorrado da cruz.
E o João Lucas estava com o quê? 3, 4 aninhos e falava quase nada, né? Falava assim, tem sim e pouco, né? Mas pela idade, eu acho que ele devia ter 3 aninhos por aí. Ou 2, não sei. Mas era bem aquém do que deveria estar falando. E sabe aqueles dias que assim, você está num deserto espiritual, numa tristeza profunda e se Deus não usar de uma intervenção assim meio extraordinária, você não consegue entender que ele está te escutando? E aí eu cheguei, eu estava no quarto, eu olhei pro quadro assim, eu estava chorando, né? Aí ele veio, pequenininho, lourinho, né? Porque ele era louro, me abraçou, olhou para mim e falou assim, mamá, te amo. Eu te amo, né? Te amo. Caramba, foi como se eu ouvisse, era o próprio Cristo falando para mim, da boca do meu filho. Que ele não fala. E é forte isso, né? Desculpa. Não, Mas eu vejo... É lindo. Que é isso que eu Banha busco. esse poço de emoção, né, gente? Agora vai a maquiagem toda. Não tem problema, né? E assim, eu fico muito feliz, porque é isso que eu busco hoje no meu trabalho, sabe? Eu vejo assim, que as pessoas às vezes ficam, propósito. Eu acho que propósito é aquilo que a gente faz com excelência. É aquilo que a gente faz onde a gente está. E eu fico muito feliz quando mães, né, se abrem, sabe, assim, e se vê, e assim, e aceita, e se acolhe também. Porque eu sou mãe também, gente. Gente, é muito perrengue, é muita coisa. Então tá, vamos falar de gente que perrengue. fala assim, como é que você consegue? Não consigo. Essa que é a pergunta. Né? Não dá, a conta não fecha. A conta não fecha. E tudo bem. Mas como é que você consegue? Tem tanto evento, Mariana. Nossa, Mariana, você fez um clone, pode falar pra gente? Não, fala a verdade. Pode Você tem um avatar de ar. Você tem um avatar de ar, que é aqui a Mariana Não tem Real, condição. quem tá aqui com a gente. Porque assim, qualquer pessoa que te segue no Instagram, assim, eu olho assim, é uma agenda, e como ela também é consultora de imagem, gente, fica a dica, sempre pleníssima, né? Com um blazer chique e tudo e tal. E é um tanto de blazer, evento não, com filho, porque a Kênia também tem essa pegada de estar saindo muito. Mas acontece que você, mulher, você tá sempre saindo e muito elegante e em muitos eventos sociais, assim. Já ficou a dica, a Ivna falou que eu não saio elegante. Ela sai pra correr, né? Mas ela sai divertida, é um Não, estilo. é o jeito, mas você vê muita Kênia nesse movimento no Instagram, mas é aquele movimento assim, eu tô indo correndo, eu tô aqui fazendo uma coisa, ela mostra muito esse cotidiano dela. O seu não, o seu tem uma certa reserva, porque você aparece sempre muito arrumada, muito alinhada, participando de eventos, né, e tal. E tem hora que eu fico assim, que loucura, porque a gente conhece e sabe que não é isso. Como é que é essa maternidade solo no dia a dia? Com 2 crianças? Loucura. Não, que loucura, Você tem uma boa rede de apoio? Eu tenho minha mãe. Você tem mãe aqui ainda, que bem. Mas eu não raciocino muito não, sabe? Assim, é um dia por vez. Hoje eu busco viver um dia por vez. Eu tento não sofrer porque eu faço uma agenda e a agenda é outra. Né? Então eu tento fazer um planejamento, mas nem sempre é o planejamento. E hoje, depois dessa caminhada e depois deste livro, eu entendo que eu não preciso de dar conta. Tem a minha mãe que me ajuda, né? Mas eles estudam à tarde, num período. Eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa 2 vezes por semana, que fica de manhã e eu saio para trabalhar. Não é bem assim não, gente. É uma logística meio... Não, imagina. Né? Então, assim, tem dias que eu fico de manhã com eles e à tarde é mais tranquilo, porque eles estão na escola. Final de semana é muito com eles, né? Então, assim, os eventos, são muitos eventos. A agenda deles é movimentada. Então, A deles? Da mãe não. Mas assim, eu tento alinhar o período de escola e é um dia por vez, sabe? E ontem, por exemplo, eu cancelei porque eu tive que levar os 2 ao médico. É isso que você falou, cada hora você tá num lugar. Tem uma demanda, né? né? Então... E quando vai chegar nessa época do ano, eu que tem essas fico- viroses de outono, toda hora um médico, é uma febrezinha, é uma gripezinha, Não, agora né? tá Teve lotado, um né? período, uns 3 anos atrás, eu virei sócia do hospital. Eu chegava lá, o pessoal já achava que eu trabalhava, porque cada hora era um que eu estava, né? E para eu ir, eu tenho que levar os 2. Tem isso. Né? Então é muito desafiador, porque às vezes de madrugada eu tinha que ir pro hospital. Eu ia com os 2. E eu recordo um dia que o Lucas tinha machucado a perna e ele gritando, aí Helena, para de gritar, Lucas, tô com sono. Com falta, ela querendo dormir e eu lá com ele, né? E é assim, eles hoje entendem isso. E eu falo, eu firmo isso muito, é nós 3.
Então a gente tem que ser parceiro e vocês têm que ajudar a mamãe. E o contato dele com os pais, como é que Então, porque são 2 divórcios, né? Então, o Lucas, o mais velho, ele tem um contato mais frequente, a Helena também. E a Helena eu vou junto e o Lucas vai com o pai de 15 em 15 dias. Mas eu não fico sozinha, né? Eu não tenho aquele dia... você não tem? Porque os pais são diferentes. Foram 2 casamentos, né? E aí ela nunca tem o dia... Porque tem isso, né? A mãe solo, quando tem uma guarda compartilhada, ou tem a questão do final de semana, pelo menos ela sabe que naquele final de semana é onde ela poderia... Sim. Você nunca tá sozinha. Não. Sempre tá com um deles, né? Sempre eu tô com a Helena ou com os 2. Sempre. Mas eu vou tentando aos poucos, eu falo que são ciclos. Tem momentos que eu preciso de... Hoje eu percebo que eu preciso cuidar mais de mim. Então eu tô buscando fazer mais coisas pra mim. Eu vejo que eles já cresceram um pouquinho. Mas eu não tenho me cobrado tanto. Sabe, assim, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que fazer... Você contou pra gente, quando chegou aqui, que você assistiu o episódio da semana passada, da outra Mariana, né? E que você falou, ficou brincando, assim, o que te chamou mais atenção do que você assistiu do episódio? A gente precisa de fato, entender aquilo que é a nossa realidade, sabe? Porque senão a gente realmente não dá conta. Quando eu fui chamada para escrever o Reconexão, foi Deus mesmo falando, Mário, você precisa de se reconectar com você mesmo, porque a gente se sai. Né? Eu trabalhava 48 horas por dia para sustentar os meninos, aquela preocupação. E eu trabalhava muito. E hoje eu não trabalho como eu trabalhava antes. Né? Então, eu acho que é um amadurecimento também, é um aprendizado. E eu senti que eu estava já saindo de mim, a gente perde a identidade. Né? Então, é uma busca diária, é uma reconstrução diária. E eu falo, e não precisa de ser nada pronto, não precisa ser acelerado. É no seu tempo. Aqui na tempo. contracapa, que eu até conheço a pessoa que fez, tem o coração, e aqui também, assim, na câmera não dá para ver tanto, mas é uma digital, né? Uma digital. Porque fala muito sobre identidade o livro. Porque a maternidade, ela já exige muito da mulher, né, da gente. E isso já distorce um pouco a nossa identidade, porque a gente quer dar o melhor para o nosso filho, e ok, isso não é um problema. Com a maternidade solo veio os desafios maiores, que eram 2 bebês, eu sozinha, para poder trabalhar e cuidar dos 2. Depois veio as demandas, e vai mudando, né, gente, os ciclos. Depois veio a demanda escolares, né, então é entender que eu preciso também me cuidar, mas eu não me cobro. E essa rotina louca, sobra tempo de pensar num outro relacionamento? Não precisa, tão nova, né? É bonita, nova, jovem. Podcast, aqui é assim, os babados das divas gostam. A gente pode até sim, aqui, Mariana, fica com vergonha, não. A gente pode até, como é que se diz, orientar, que a gente vai tratar desse tema, mas você não precisa responder, eu só perguntei se dá tempo de pensar, eu não perguntei se dá tempo de ficar. Gente, por falar nisso, eu ri tanto, eu tenho que mostrar pra vocês uma coisa. Eu fico imaginando o que isso aqui dá tema para um podcast, Kênia, porque quando você hoje, o que é a paquera no mundo digital, né? Porque essa turminha vai namorar, paquerar, então assim, você curtiu meus stories, então tá interessado, não, mas conversou. Aí o cara, é muito engraçado, que ele vira e fala assim, que hoje em dia existe o ficante, o ficante plus, não, o conversante, o ficante plus, melhor, conversante, ficante plus, ficante premium, prêmio e parará, até chegar na categoria de namorado, para chegar no casamento, tá tudo consumado. É muito engraçado. E aí o cara falou assim, o que é ser conversante? Ele falou, conversante é você ficar conversando, e não dá em nada. Eu falei, então isso é um telemarketing. Aí o cara solta assim, gente, é humorista, né? Quase virou um plano de carreira para você ter uma pessoa de tantos níveis que você tem que subir. Porque ainda namorou, namoro, noivado, casamento. Não, hoje em dia, para chegar na etapa do casamento... E aí, um pouquinho antes, era só ficante, namoro, casar. E aí hoje em dia tem o ficante premium, plus, não sei o quê, tem essas categorias, eu morro de rir. Mariana tá ali. Mas Mariana, não esqueci da pergunta. Mas eu tô brincando, querida, só para dizer o seguinte, porque por trás de toda mãe tem uma mulher, né? Sim, com certeza. E é claro que
Você vive um momento hoje que seus filhos demandam muito de você. São pequenos né? ainda. Muito pequenos. E é difícil, eu imagino que não deva ser. Às vezes não sobra tempo nem de pensar, justamente por isso. Porque você pensa assim. É como se fosse assim, nessa altura da vida, a última coisa que eu quero é arrumar um outro problema, né? Pra mim. Não, mas assim, Ivna. Mas passa muito também pela sua experiência espiritual recente, né? Desse reencontro. Eu acredito muito que Deus coloca no nosso coração sonhos e vontades, não é à toa, sabe? E eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitas vontades, e eu creio que isso vai acontecer de alguma forma. E vai ser da melhor forma possível. Eu acho que a gente não pode habitolar, sabe? Ficar pensando muito. Quando você me pergunta, você pensa? Não é que eu não penso. Eu posso ter o desejo, mas eu não fico pensando. Igual algumas pessoas ficam, eu preciso de casar, eu não consigo ficar sozinha. Né, as possibilidades, né? Eu acredito muito assim, que a gente tem os desejos, os sonhos. Não é à toa a gente ter esses sonhos. Eu acho que é Deus mesmo que coloca no nosso coração. E vai acontecer da melhor forma possível. Né? Ele conhece melhor a gente do que nós mesmos, né? Aí falou tudo. Então, assim, se eu tenho visões, eu tenho visão de futuro, né? Claro, com certeza. Mas eu não sou aquela pessoa que não consegue ficar sozinha, né? Assim, divorciada. Eu conheço muitas mães e amigas que, será que eu vou ficar sozinha? Esse medo, será que vai conseguir encontrar alguém? Eu acredito assim, se eu tenho o sonho, a minha filha já até falou. Falou o quê? Que Deus vai trazer um marido. Eu falei, amém, filha. Então, assim, se for para ser, né? Eu não sou uma pessoa fechada, engessada, falar que eu não posso mais viver isso. Eu já vivi sobre rótulos durante muito tempo. Né? Eu acho a mulher divorciada, ela carrega muitos rótulos. Né? E tanto da sociedade quanto dela mesma. Porque ninguém casa querendo separar, que o casamento fique ruim. Claro que não. E é como se fracasso, entre aspas, fosse da mulher, né? Sim. Não deu certo por causa dela. E, né? e acaba que isso lembra que os antigos falavam assim, não deu conta nem de segurar o marido? Olha essa frase, olha como é que a gente... muito triste. E acaba que a gente vai passando por situações que vai depreciando a nossa identidade mesmo. Né? Mas assim, eu venho num processo de reconstrução, de restauração. Né? Então, acho que tudo é na hora certa. Se for para ser. Né? E eu falo, a gente tem que passar por um processo de cura também, de restauração. E eu venho vivendo esse momento. Então, às vezes as pessoas falam assim, Mari, mas você está muito sozinha, Mari, você não tem tempo, não sei o quê. Mas eu estou muito em paz. Sozinha você não tá, não. Não, sozinha de companheira. Eu tô brincando, é piadinha, porque o tempo todo tem um café com mulheres. Não, mas reduziu bastante. Eu agora tenho vivido um outro momento. A minha cara. Mas é bom também ver, mas Mari, eu acho que é um processo, né? E a gente vai aprendendo. E é engraçado que às vezes as pessoas não acreditam que a gente está em paz. E de fato eu estou em paz. Eu vivo loucura lá em casa, né? Eu tenho que fazer para casa com um, aí o outro tá não sei o quê, aí aquela confusão. Aí um chora, o outro chora, um bate, o outro bate. Às vezes eu tô no banheiro tomando banho, tô escutando, um bate a cabeça do outro. Mãe não tem né? paz nem para fazer número 2, não. Mas assim... Nossa, e é só quando é pequeno não, tá? Vou te dar uma notícia, quando tá grande também. Porque quando pra já cair na real. Você vira e fala assim, gente, eu estou no banheiro. Mas abre rapidinho que eu tenho que te contar. É uma necessidade que não pode esperar, sabe? O mundo vai acabar. Sim, mas eu tenho uma paz que de fato excede o entendimento. E o que eu faço, todos esses papéis, era para eu estar exausta, cansada, né? Assim, Mariana... E tudo bem. Mas fala assim, claro que o corpo sente, é óbvio, né? Eu preciso me alimentar melhor, eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso de muitas coisas. Mas só que eu não fico naquela cobrança e me martirizando. E, não, um dia por vez, vamos... Porque senão a gente também não dá conta, né, gente? Então, assim, eu falo, não é para falar que é fácil, de forma alguma. Mas eu tento até mostrar para as mães que eu recebo que é uma coisa de cada vez. Mariana, que papo gostoso, viu? Passou rápido. Bicho de 7 cabeças? Não, né? Não. Viu como é que é? Passa rápido, é gostoso. Que ela estava um pouco ansiosa, mulher comunicadora. E aqui, como é que faz para as pessoas adquirirem seu livro? Hoje o físico, ele já esgotou, mas tem o link no meu Instagram,
que tem a versão digital. Qual que é o pode Insta? Deixa aqui o Mariana Tomás Oficial. Gente, esse povo que tem... Aí, Tô dizendo. oficial! Ó, você vê, tem quantas Marianas Tomás por aí? Não, eu sou a única, eu sou a oficial, é isso aí. E também queria a oportunidade para falar que eu tenho começado a desenvolver materiais para instrumentalizar os pais, levar informação de qualidade. E já que eu estou nessa onda de escritora, agora eu estou escrevendo livros infantis. Então, delícia. em breve, já está pronto, o outro está em ilustração, o físico, mas as versões em PDF, online, já vai começar em breve a aparecer aí para vocês. Maravilha. Chique, não E é? são livros, assim, para as crianças lerem e sentirem que não é errado elas aprenderem diferente, que ela não é pior do que o outro. A amizade, entender que entender diferente, aprender diferente, não é um problema. Né? Então, essa é a minha intenção de trazer esses livros para as crianças mesmo se aceitarem mais. Né? E entender que é só... Eu não sou boa em matemática e ok, meu filho, eu acho o máximo isso. Ele é ótimo em matemática. E eu acho que é isso, a gente entender a qualidade... Não é qualidade, mas aquilo que você é muito bom em desenvolver isso nas crianças. Eu acho que a mensagem que eu quero deixar e que eu luto por isso entenda o processo de aprendizagem do seu filho. Invista naquilo que ele é bom. Né? Que isso vai sobressair nas outras áreas, em tudo na vida dele. Como é o caso, por exemplo, de uma pessoa com deficiência, né? Se ela não tem a visão, ela tem uma audição aguçada. Exatamente. Justamente porque o próprio organismo, a perfeição de Deus que dá aquela condição da pessoa desenvolver outros. Eu tenho gênios, eu trabalho só com gênio. Eles são incríveis. Falam coisas assim impressionantes. Sim, então é só a gente entender, né? E desenvolver isso neles. Top demais, né? Aqui, ó, você viu que a nossa... Aqui a gente sempre dá uma caneca das divas, né? Que é essa caneca colorida e tal. Só que, pra você, eu trouxe uma diferente. E você vai entender por quê. Afinal de contas, essa daqui tem história pra você. Gente, nossa, pai, tem mesmo. Nós vamos fazer uma sessão de fotos, ela não sei porquê, mas eu sinto a necessidade de fotografar com o girassol. Nossa, ixi. E aí é um puxão de orelha. Já tem tempo que eu tô pensando assim, falei, gente, eu preciso dar essa caneca pra Mariana. E aí chegou a oportunidade de dar aqui. Que lindo. E nossa, é um puxão de orelha, porque... É um livro que eu estou escrevendo, eu parei, então eu acho que eu tenho que continuar para sair. Já tem tempo de escrever. Tá vendo? É um devocional para as mulheres. Ai, que lindo! Que legal. Aí o girassol tem o fôlego. Não, pode deixar, esse devocional vai nascer. Isso, muito bem. E aí a gente termina fazendo um brinde, ó. Antes disso, gente, curta, escreva, compartilhe, porque ela esquece, a gente esquece, né? Fica aqui no papo bom, esquece de falar. Curte, compartilha, né? Manda aí pros 4 ventos, coisa boa, a gente tem que compartilhar. Agora sim. Podemos. Isso. E se esse vídeo alcançar a marca de 1 milhão de visualizações... 1 milhão. Se esse vídeo alcançar a marca de 1 milhão de visualizações, você vai ganhar uma inscrição pro Viva Sua Real Beleza, que já tem data. Já tem data. Eu tô fazendo a linguagem dos meninos jovens. Qual é a data? Os 5 de outubro. Salva essa data. Sua agenda, 5 de outubro. Manhã do 5 de outubro. E vem novidades por aí, tá, gente? Eu não vou contar. Isso eu não vou contar. Não, isso você vou esperar um pouquinho. Espera aí que o gatilho da curiosidade funciona. Vamos lá! Brinde, porque diva pode.